Ei, ei. Olá, queridos membros da minha família. Hoje eu trago para vocês uma história quente, intensa, carregada de emoção. Então, vamos direto ao ponto. Não esqueçam de se inscrever no canal, assim vocês não perdem nenhuma dessas histórias que mexem com a alma. O rugido dos motores do avião se misturava ao uivo do vento lá fora. Mas nem isso conseguiu abafar o anúncio cortante que ecoou pela cabine da primeira classe. Senhoras e senhores, devido a uma tempestade de categoria 10, seremos obrigados a realizar um pouso de emergência no aeroporto local mais próximo. Por favor, mantenham a calma e sigam as instruções. Leonard Carter, 35 anos. Estava na poltrona da frente. Sua mão segurava com força o copo de uísque sobre a mesinha. Os olhos azuis, afiados como lâminas, não se desviaram do iPad, onde o mapa de seu mais recente projeto imobiliário brilhava. Um resort bilionário em uma pequena cidade costeira. Pouso de emergência, murmurou, com a voz fria como gelo. Eu não tenho tempo para esse tipo de besteira. Leonard era CEO da Carter Enterprises, um império imobiliário colossal que se estendia de Londres a Nova York. Para ele, tempo era dinheiro. E dinheiro era poder. As únicas duas coisas em que ainda confiava desde que sua esposa e seu filho foram tirados dele, 5 anos atrás, em uma disputa de poder brutal. Assassinos contratados pelos inimigos. Um recado cruel. Desde então, o coração de Leonard havia se petrificado. Ele não ria, não chorava. Só existia um corte seco em sua alma, uma lâmina afiada para afastar qualquer vínculo que não servisse aos seus interesses. Para ele, aquela tempestade não passava de um pequeno incômodo, algo a ser resolvido como todo o resto, de forma rápida, fria, sem emoção. Mas na classe econômica, algumas fileiras atrás, Helena Brooks via aquilo de outra forma. Aos 29 anos, seus dedos tremiam ao segurar com força a velha mochila no colo, enquanto o avião chacoalhava como se fosse despedaçar no ar. Helena era uma mãe solteira, resiliente, que criava sozinha o pequeno Ethan, de apenas 6 anos. 3 empregos, café servido pela manhã, pacotes entregues à tarde, escritórios limpos durante a madrugada, uma rotina esmagadora. E ainda assim, ela sempre sorria. Um sorriso brilhante, raro como o sol que fura as nuvens pesadas de Londres. Enquanto o Ethan estiver bem, repetia para si mesma, encarando o céu negro sendo rasgado pelos relâmpagos. Essa viagem nem era ideia dela. Uma empresa de entregas havia prometido pagamento em dobro se ela completasse uma tarefa até o fim de semana, numa cidade pequena. Ela aceitou, deixando Ethan aos cuidados da vizinha idosa, a bondosa Dona Mary. Mas agora, dentro daquele avião sacudido pela tempestade, o coração dela gritava em silêncio: eu não devia ter aceitado esse trabalho maldito. O avião tocou a pista com um impacto ensurdecedor. Pneus rasgando o asfalto, o som estridente de metal contra metal. Leonard foi sacudido tão forte que o uísque respingou sobre seu terno Armani. Ele xingou baixinho, limpando a mão com o guardanapo, os olhos faiscando de raiva ao encarar pela janela. O aeroporto local era ridiculamente pequeno, um terminal caindo aos pedaços, sem torre de controle, agora afogado em uma cortina branca de chuva. O alto-falante chiou mais uma vez. Devido à tempestade, todos os voos estão cancelados até novo aviso. Passageiros, por favor, busquem abrigo seguro. Leonard levantou-se de súbito, agarrou a mala e desembarcou com a postura de quem caminha para uma reunião de negócios. A chuva batia com força contra seu rosto, mas ele sequer se importava. Pegou o celular e ligou para o motorista particular. O sinal oscilava, até que finalmente a chamada conectou. Do outro lado, a voz tensa informou: as estradas estão alagadas, senhor. Não consigo chegar até aí. Leonard rosnou entre os dentes. Inútil. Virou-se para um funcionário do aeroporto, o olhar gélido que fez o homem estremecer. Onde fica o hotel mais próximo?
O funcionário engoliu em seco e apontou nervoso. "A, a 2 quadras daqui, mas não sei se ainda tem quartos." No mesmo instante, Helena saiu do avião. O casaco fino estava encharcado, o cabelo grudado ao rosto, a mochila caída em um dos ombros. Não tinha motorista, não tinha carro. Apenas um par de tênis gastos e a determinação de voltar para Eton, custasse o que custasse. Ao ouvir a menção do hotel, correu na direção indicada, sem imaginar que Leonard seguia o mesmo caminho, apenas alguns passos à frente. O temporal rugia como uma fera, ventos derrubavam árvores pela rua, e a água da chuva corria pelas calçadas como um rio enfurecido. Leonard avançava sem se proteger, o terno caro já arruinado, mas não se importava, só queria sair daquele lugar miserável. Helena vinha logo atrás, segurando a mochila como se fosse sua última âncora. Chegaram ao mesmo tempo. O prédio era pequeno, antigo, com um letreiro de neon piscando. Rest Haven. As paredes manchadas denunciavam o tempo, mas estavam limpas, e do interior vinha o cheiro úmido de madeira. Leonard empurrou a porta com brutalidade. "Quero um quarto. Agora." Sua voz cortou o ar como gelo. A dona da pousada, uma mulher de meia idade com o cabelo preso num coque desleixado, lançou-lhe um olhar de cima a baixo e depois voltou-se para Helena, que entrou logo atrás, ofegante. "Só resta um quarto." Sua voz era rouca. "Uma cama de casal e um sofá pequeno. Vocês terão que dividir. Ninguém sai desse hotel com essa tempestade." Foi nesse momento que Leonard encarou Helena pela primeira vez. Uma mulher pequena, o casaco molhado colado ao corpo, mas os olhos castanhos brilhavam, firmes, apesar do cansaço. Ele franziu a testa. "Não vou dividir com ela." Helena, limpando a água do rosto, retrucou sem fôlego. "Também não quero ficar com você, mas a tempestade não liga para quem eu sou, ou para quem você pensa que é." A sinceridade dela o fez hesitar por um segundo, mas logo ele bufou, frio, voltando-se para a dona da pousada. "Dê um jeito." A mulher apenas deu de ombros. "Não existe outro jeito. A energia cai a toda hora. As ruas estão submersas. Ou aceitam, ou dormem na rua." Um trovão ensurdecedor sacudiu as janelas, como se a própria tempestade confirmasse suas palavras. Leonard cerrou os dentes, o olhar faiscando, mas sabia que não tinha escolha. Atirou o cartão sobre o balcão. "Está bem, mas a cama é minha." Helena franziu o senho, prestes a protestar, mas pensou em Ethan, sozinho em casa, e apenas suspirou. "Tanto faz. Só preciso de um lugar seco." O quarto era apertado. Uma cama de casal com um cobertor gasto, um sofá desbotado e uma mesa de madeira bamba. A luz piscava no teto, ameaçando apagar a qualquer momento. Leonard largou a mala no chão e se jogou no sofá, olhando ao redor com desprezo. "Não acredito que vou ter que ficar nesse buraco. E com você." Helena colocou a mochila no canto e respondeu firme. "Buraco ou não, ainda é melhor do que enfrentar aquela tempestade lá fora. E só para deixar claro, ser CEO não me assusta. Eu sou mãe solteira. Quer que eu continue traduzindo a cena até o final da parte em inglês que você me mandou, mantendo o suspense e a emoção?" Leonard virou-se para ela, reparando de verdade nela pela primeira vez. A voz dela não vacilava, não tremia. Carregava uma firmeza que ele raramente via nas pessoas ao seu redor, acostumadas a se curvarem diante de sua autoridade. Ele bufou friamente. "Você fala demais." Mas, quando uma rajada de vento sacudiu a janela com tanta força que quase estilhaçou o vidro, ele se calou. Foi forçado a aceitar a realidade. Naquela noite estava preso com aquela mulher estranha. Helena sentou-se no chão, tirando o celular do bolso com mãos ansiosas, e ligou para Dona Mary. "Dona Mary, o Ethan está bem? Eu não vou conseguir voltar hoje à noite." A ligação chiava, a voz de Dona Mary falhando entre os ruídos da tempestade. "Está bem. Não se preocupe. A tempestade está ruim."
Leonard ergueu os olhos e captou o nome Ethan vagamente, mas não perguntou nada. Apenas abriu a mala, tirou o laptop e o ligou, mesmo sabendo que a bateria estava acabando e não havia sinal. O silêncio tomou conta. O som da chuva batendo contra os vidros e o vento uivando, como se quisesse engolir tudo, criavam uma atmosfera densa carregada de tensão. Naquele pequeno quarto, o ar se encheu de uma estranha mistura de hostilidade e resignação. Leonard, no terno amarrotado, ainda tentava sustentar sua autoridade de C e O. Já Helena, encharcada e exausta, exalava a força de uma mãe. Nenhum dos dois sabia. Mas naquela tempestade, o destino acabava de unir dois estranhos aparentemente distantes em uma noite que mudaria tudo. Quando a escuridão finalmente se fechou sobre o quarto da estalagem Rest Haven, o peso do silêncio era quase sufocante. Apenas a chuva, insistente, batendo nas janelas, e o vento, rugindo como uma fera faminta do lado de fora, se faziam ouvir. A eletricidade havia falhado de vez, deixando um breu absoluto. A única luz vinha da pequena lamparina a óleo que o estalajadeiro lhes dera. A chama vacilava, ameaçando apagar a qualquer instante. Leonard estava sentado no sofá estreito, as pernas compridas dobradas de maneira desconfortável. Tentava manter a aura imponente de um executivo de sucesso, apesar do terno Armani amarrotado e úmido. Com os braços cruzados, seus olhos azuis e frios fixavam-se no nada, como se aquele olhar pudesse obrigar a tempestade a cessar. Helena, em contraste, não conseguia ficar imóvel. Ajoelhada no chão de madeira gelado, com a mochila gasta ao lado, apertava o celular contra a orelha, tentando agarrar qualquer sinal frágil em meio à tormenta. Dona Mary, consegue me ouvir? A voz dela tremia de preocupação, os olhos castanhos arregalados para a tela piscando. A conexão estalou, a voz da vizinha surgindo em fragmentos. Ethan. Bem, não. Preocupe. Um trovão ensurdecedor sacudiu o quarto, fazendo Helena estremecer. O celular escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estalo seco. Ela o apanhou depressa, murmurando quase em prece. Contanto que ele esteja bem. Deus, por favor, não deixe essa tempestade se arrastar. Leonard lançou-lhe um olhar, o rosto marcado por um traço de irritação. Você faz muito barulho, disse a voz baixa e gélida, sem sombra de compaixão. Helena ergueu o rosto para ele, os cabelos molhados, grudados à pele, mas em seus olhos não havia fraqueza. Estou preocupada com meu filho. Você tem algum problema com isso? Ele esboçou um sorriso cínico, prestes a retrucar. Mas outra rajada violenta sacudiu a janela, calando-o de imediato. Virou o rosto, dizendo a si mesmo que não valia a pena desperdiçar palavras com uma mulher como ela, alguém que, em seu mundo, ele jamais teria sequer notado. Mas o silêncio não durou. Helena se levantou, atravessando o quarto para pegar o copo de água que o estalajadeiro havia deixado sobre a mesa. Na penumbra carregada de sombras, não percebeu a perna do sofá projetada no caminho. Clac! O choque do dedo do pé ecoou no silêncio, e o copo virou, derramando a água gelada direto sobre os sapatos de couro impecavelmente polidos de Leonard. Ele saltou da poltrona como se tivesse levado um choque, a voz explodindo em fúria. Você tem ideia de quanto custam esses sapatos? São feitos sob medida. Da Itália. Seu tom transbordava indignação, os olhos em chamas, como se Helena tivesse cometido um crime imperdoável. Mas ela, impassível, apenas deu de ombros, respondendo com calma. Não faço ideia. Mas a água é de graça, então não precisa se preocupar. Abaixou-se para pegar o copo, sua voz leve, carregada de uma pitada de sarcasmo. Leonard ficou sem palavras. Pela primeira vez na vida, alguém que ele considerava inferior o havia deixado sem resposta. Abriu a boca para retrucar. Nada. Nenhuma palavra veio. Sentou-se de novo, limpando os sapatos com a própria mão, o rosto oscilando entre raiva e impotência.
Helena virou-se discretamente, cobrindo a boca para esconder um sorriso. Uma pequena vitória bem-humorada naquele cenário miserável. Do lado de fora, a tempestade urrava. A chuva castigava o telhado como um tambor de guerra. A chama do lampião de óleo tremulava enfraquecida, como se estivesse prestes a se apagar. Leonard olhou para o relógio. Morto. A bateria havia acabado. O laptop, aquele que ele carregava como uma arma de poder, não passava agora de um peso inútil. Suspirou fundo, recostando-se no sofá, procurando um jeito de passar o tempo naquele lugar miserável. Helena, sentada no chão, abraçava os joelhos, o olhar perdido. O sufoco da sala pequena os obrigava a se encarar, mesmo contra a vontade de ambos. De repente, Leonard falou, a voz seca, quase indiferente. Você tem um filho. Não era uma pergunta. Parecia apenas um comentário sobre o tempo. Seus olhos, no entanto, permaneceram fixos nela. Helena ergueu o rosto, levemente surpresa. Tenho, sim. Ethan, 6 anos. Ele é tudo para mim. Um sorriso suave iluminou seu rosto cansado. Leonard não respondeu, apenas assentiu de leve. Mas, dentro dele, o nome Ethan cutucou uma memória enterrada. Seu próprio filho, Michael, que tinha exatamente essa idade quando foi tirado dele para sempre. Helena não percebeu seu silêncio e continuou, como se a escuridão a incentivasse a falar. Ou ele dá trabalho, sabe? Ontem mesmo pegou uns giz de cera e rabiscou todas as paredes da Dona Mary. Fiquei 1 hora pedindo desculpas. Ela riu baixinho, mas logo sua voz amoleceu. Uma vez chorei sozinha porque não tinha dinheiro para comprar leite. Menti para ele, disse que o mercado estava sem. E sabe o que ele respondeu? Tá tudo bem, mamãe, eu gosto mais de água. Uma lágrima desceu pelo rosto dela, mas ela a limpou rápido, sorrindo em seguida. Bobo, né? Leonard permaneceu calado. Seus olhos, antes frios como gelo, agora estavam diferentes, mais suaves. Ele não estava acostumado com esse tipo de sinceridade. As pessoas ao seu redor sempre usavam máscaras, sempre diziam o que ele queria ouvir para ganhar alguma vantagem. Mas Helena era diferente. Não havia filtros, nem encenações. Apenas a verdade nua, com uma força que ele não conseguia ignorar. Ele queria responder, mas sua garganta estava seca. Então ficou ali, apenas ouvindo. A tempestade lá fora rugia mais forte, o trovão rasgando o céu como uma lâmina, fazendo o quarto tremer. Helena se encolheu, abraçando os ombros, enquanto Leonard instintivamente agarrou o braço do sofá. E foi nesse instante, pressionados pelo peso da escuridão e pela fúria da tempestade, que suas barreiras começaram a ceder. Eu também tive um filho uma vez. A voz de Leonard saiu rouca, como se fosse cortada por dentro. Mas não consegui protegê-lo. E então parou. Seus olhos azuis escureceram, revelando a porta que por anos ele havia mantido trancada. Uma porta que agora, pela primeira vez, se abria. Helena se voltou para ele, o olhar suave, sem invadir. Me desculpe, murmurou a voz baixa, mas carregada de sinceridade. Leonard balançou a cabeça. Não é sua culpa. Não explicou mais nada, mas o silêncio que veio depois já não era sufocante. Helena percebeu a dor escondida por trás da frieza dele, uma dor que ela conhecia de outra forma. Também havia perdido o homem que amava, o pai de Ethan, num acidente de carro. Só que, em vez de congelar o coração, escolhera viver por seu filho. Leonard, ela intuía, havia feito a escolha contrária, fechar-se. De repente, o lampião a óleo se apagou, mergulhando o quarto numa escuridão total. Helena se assustou. Não, cadê a luz? Ela tateava às pressas sobre a mesa, procurando a caixa de fósforos que a dona da pousada havia deixado. Leonard continuava imóvel, como se nada o atingisse. Mas então, no escuro, a mão de Helena roçou a dele, um toque leve, seus dedos frios e úmidos, encontrando o calor da pele dele. Os dois estremeceram. Ela recuou de imediato, como se tivesse levado um choque. Desculpa, eu não quis.
Leonard não respondeu, porém, no fundo, sentiu o coração acelerar. Não de raiva nem de arrogância, mas de algo esquecido havia muito tempo. Manteve-se em silêncio, tentando enxergar naquela escuridão a silhueta frágil de Helena. E aquele simples toque rachou o gelo que o envolvia, ainda que de leve. Pela primeira vez em anos, algo dentro dele despertou. Não pelo dinheiro, não pelo poder, mas pela mulher simples diante dele, que derramara água em seus sapatos e falara do filho travesso com um sorriso aquecido. Não sabia por quê, mas naquela noite tempestuosa já não queria afastá-la. Helena finalmente achou a caixa de fósforos e riscou um. A chama fraca iluminou seu rosto, cansado, mas decidido. Ela sorriu com ternura. Pelo menos, ainda estamos vivos esta noite, não é? Ele não respondeu, apenas inclinou a cabeça, discreto, mas, por dentro, uma pergunta ecoava silenciosa. Será que eu poderia viver de novo? O sol nasceu depois da tormenta. Um dourado pálido atravessava as nuvens, iluminando o velho Rest Haven. Leonard Carter estava à porta, mala na mão. O terno Armani, agora amarrotado, carregava o cheiro da madeira úmida daquele quarto apertado, onde passara uma noite inesquecível. Olhou o relógio. 6 horas da manhã. Não voltou a cabeça nenhuma vez ao sair, o semblante frio, como se nem a tempestade nem aquela estranha tivessem interferido em sua vida meticulosamente controlada. Chamou o motorista, entrou no Bentley preto reluzente e deixou a pequena cidade sem uma palavra de despedida. Para ele, a noite anterior não passava de um incidente breve, uma ondulação mínima em sua rotina de CEO poderoso. Helena Brooks, por outro lado, não tinha pressa. Permaneceu no quarto, agora banhado pelo sol, ajustando a mochila gasta antes de sair. A noite fora caótica. Quedas de energia, água derramada nos sapatos daquele homem arrogante, histórias inesperadas que escaparam no escuro. Mas ao respirar o ar fresco da manhã, pensou apenas em Ethan. Pegou o último ônibus de volta para casa, sentindo alívio ao confirmar que o filho estava seguro com Dona Mary. Retomou sua vida exaustiva, servindo cafés, entregando pacotes, limpando escritórios. A imagem de Leonard, com seus sapatos caros e olhar gélido, logo se dissipou da memória. Eles se separaram sem despedida, como duas linhas que se cruzam por acaso e logo se afastam para sempre. Mas o destino, como tantas vezes, adora pregar peças. Um mês depois, Leonard estava sentado em seu luxuoso escritório da Carter Enterprises, em Londres. Seus olhos azuis, afiados como lâminas, percorriam as planilhas financeiras na tela. Seu novo projeto, um conjunto habitacional de baixo custo na mesma cidade litorânea onde ficara preso durante a tempestade, avançava rapidamente. Ele decidira inspecioná-lo pessoalmente, não por desconfiar da equipe, mas porque queria tudo impecável antes de apresentá-lo aos acionistas. Em poucas horas, embarcou em seu jato particular e pousou no pequeno aeroporto local, ainda remendado após o desastre. Naquele mesmo instante, na mesma cidade, Helena Brooks entrava no escritório improvisado da construtora responsável pelo projeto. Havia conseguido um emprego de meio período como assistente administrativa. Digitava relatórios, organizava arquivos, qualquer coisa para juntar dinheiro extra e pagar o aluguel. Sua camisa branca estava amarrotada após um dia correndo entre o café onde trabalhava e o escritório. Mas ainda assim ela forçava um sorriso para os colegas, mantendo a esperança viva. Não fazia ideia de que a empresa pertencia a Carter Enterprises, muito menos que o destino estava prestes a jogar sua carta mais imprevisível. A reunião acontecia em um container adaptado, com uma longa mesa de madeira e algumas cadeiras de plástico antigas. Leonard entrou, imponente em seu terno cinza escuro ajustado, irradiando uma presença fria e autoritária. Sentou-se à cabeceira da mesa, sua voz grave ecoando enquanto exigia relatórios de progresso. Os funcionários locais baixavam a cabeça, gaguejando em suas respostas, sem ousar encarar aqueles olhos azuis cortantes. Então a porta se abriu. Helena surgiu, carregando uma pilha de papéis,
o cabelo castanho preso às pressas num coque desalinhado. Estava tão focada em deixar os documentos sobre a mesa que nem percebeu quem ocupava a posição central. Aqui está o relatório de despesas da semana. Pegue se precisar, disse distraída. Leonard ergueu os olhos. O tempo pareceu congelar. Um choque percorreu seu corpo. Por um instante, seus olhos se arregalaram, logo cobertos de novo por aquela máscara de frieza. Helena Brooks, a mulher que havia enfrentado sua arrogância, que falara do filho naquela noite de escuridão. Agora, diante dele, em uma camisa amarrotada e tênis gastos, Helena, enfim, o olhou. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, carregado de ironia. Acho que não consigo escapar de você, né? A sala mergulhou em silêncio. Alguns funcionários trocaram olhares confusos, sem entender a cena. Leonard pigarreou, tentando recuperar a autoridade. O que você está fazendo aqui? Ela deu de ombros, apoiando a mão na cintura. Trabalhando, obviamente. E você? Não me diga que veio cobrar aqueles sapatos. Um riso abafado escapou de um canto da sala, imediatamente silenciado pelo olhar incendiário de Leonard. Ele rangeu os dentes. Este é o meu projeto. Eu sou o investidor. Helena piscou, depois soltou uma risada curta. Parabéns. Mas não espere que eu me curve só porque você é o grandão da história. E com isso, virou as costas e continuou organizando os papéis, deixando Leonard tomado por uma mistura de irritação e surpresa. A reunião terminou em uma atmosfera pesada, mas o verdadeiro impacto veio logo em seguida. Passos apressados soaram no corredor. Pequenos, leves, mas firmes. Mãe! Um garotinho de 6 anos entrou correndo na sala, a mochila pendurada torta em um ombro, o rosto corado pela pressa de voltar da escola. Usava um casaco gasto, mas seus olhos castanhos, idênticos aos da mãe, brilhavam de vida. Ele parou diante de Leonard, encarando-o sem hesitar. Que legal, mãe. O tio é estiloso. Você tem um carro de super-herói? Gritou Ethan, apontando para Leonard com os olhos brilhando. Leonard, que evitava crianças desde a perda do próprio filho, enrijeceu. Não sabia o que responder. Helena, sem perder tempo, puxou o menino para perto. Não incomoda ele, querido. Desculpe. Ele saiu mais cedo da escola hoje. Mas Ethan se soltou como um raio, correndo até Leonard. Você é tipo um super-herói? Consegue lutar contra monstros? Leonard o encarou, e pela primeira vez em anos, algo estranho brilhou em seus olhos azuis. Confusão. Abriu a boca para cortar o garoto com frieza, mas o sorriso inocente, banguela, com as bochechas ainda sujas de terra, desarmou-o. Um sorriso minúsculo escapou de seus lábios. Helena congelou. Não acreditava no que estava vendo. Ele é cheio de vida, murmurou Leonard, tentando disfarçar com a voz seca. Ethan riu animado. Eu gosto de você. É bem mais legal que meu professor. Leonard desviou o rosto, tentando esconder. Mas o canto da boca dele voltou a se erguer, quase contra a própria vontade. Helena rapidamente levou Ethan para fora, sussurrando firme. Não fique atrás dele, ele é uma pessoa importante. Mas quando olhou para trás, encontrou os olhos de Leonard ainda fixos neles, como se fosse atraído para um mundo que ele jurara nunca mais encarar. Nos dias que se seguiram, Leonard passou a visitar o canteiro do resort mais vezes do que o necessário. Dizia a si mesmo que era apenas por trabalho, mas toda vez Ethan estava lá, correndo atrás da mãe depois da escola, cercando Leonard com perguntas sem fim. Você tem um carro de super-herói? Qual é o seu herói favorito? Você sabe lutar de verdade? Leonard respondia com secura. Não tenho tempo para brincar. Mas o garoto não desistia. Chegou até a puxar a mão dele. Brinca comigo só uma vez. Desculpa, ele incomoda demais, dizia Helena, aflita, tentando afastar o filho. Mas Leonard apenas balançava da cabeça. Deixe, está tudo bem.
Dentro dele, porém, o conflito se intensificava. Não era ódio por crianças, era medo. Cada olhar para Ethan o arremessava de volta às lembranças de Michael, seu próprio filho, dos dias felizes que nunca voltariam. E ainda assim, a inocência daquele menino, combinada com a força silenciosa de Helena, que trabalhava exausta sem jamais desistir, começava a quebrar suas muralhas. Um dia, Ethan deixou a caneta de Leonard cair enquanto tentava rabiscar na mão dele. Leonard quase perdeu a paciência, mas o menino riu. Você fica muito mais legal quando sorri. Leonard apenas pegou a caneta de volta, não disse nada, mas pela primeira vez não o afastou. De longe, Helena observava, o coração dividido. Queria proteger Leonard da insistência do filho, mas não podia negar. Algo nele mudava diante de Ethan. Numa tarde, Ethan correu até Leonard com um desenho de super-herói feito na escola. O CEO inesperadamente se agachou, pegando o papel nas mãos. Nada mal. Mas o meu super-herói é mais forte. Sério? Me conta! Gritou Ethan, vibrando. Helena ficou parada, sem ar, encarando a cena surreal. Um magnata frio, ajoelhado no chão de um escritório empoeirado, conversando com seu filho. E o coração dela disparava sem explicação. Leonard se levantou rápido, tirando a poeira do terno, tentando retomar o ar de gelo. Não me incomode outra vez. Virou-se para sair. Mas antes que Helena pudesse se mover, percebeu que o olhar dele ainda se demorava sobre ela. E naquele instante, viu claramente, por trás da fachada inabalável, havia uma batalha silenciosa, entre os muros que ele ergueu e a fissura que começava a se abrir. Ethan, com sua inocência. Helena, com sua resistência silenciosa. Os dois estavam puxando Leonard para um mundo do qual ele jurara nunca mais fazer parte. Leonard Carter estava em pé no improvisado escritório do projeto de habitação popular, seus olhos azuis penetrantes percorrendo a pilha de relatórios sobre a mesa. Haviam-se passado quase 2 semanas desde o primeiro reencontro com Helena Brooks e o filho dela, Ethan. Nesse tempo, ele vinha retornando àquela pequena cidade com mais frequência do que gostaria de admitir. Para si mesmo, insistia que era por trabalho, que aquele projeto era crucial para a reputação da Carter Enterprises. Mas, no fundo, sabia que havia outra razão puxando-o de volta, o riso inocente de Ethan, o olhar resiliente de Helena enquanto trabalhava com a camisa amarrotada. Pequenas rachaduras começavam a se formar no muro de gelo que ele erguera ao redor do próprio coração nos últimos 5 anos. Naquele dia, Leonard chegara cedo, antes mesmo de Helena e Ethan aparecerem. Estava discutindo detalhes com o gerente do projeto quando ouviu cochichos vindos de um grupo de funcionários próximos à porta. Um homem de meia-idade, cabelo encebado, penteado para trás, passou com uma xícara de café na mão. Jogou um comentário carregado de escárnio em direção a Helena, que acabava de entrar. Ei, Brooks, livre hoje à noite? Eu te levo para jantar. Mas não traga o pirralho, hein? Sorriu de modo repulsivo, os olhos cravados nela como se quisesse devorá-la. Helena parou, segurando firme a pilha de arquivos. Sua voz soou gélida. Obrigada, mas não estou livre. E não chame meu filho de pirralho. Leonard ouviu aquilo e o olhar se escureceu de imediato. O sujeito, sem perceber, continuou rindo debochado. Qual é? Não se faça de difícil. Uma mãe solteira como você devia saber aproveitar as oportunidades. Antes que Helena pudesse responder, Leonard avançou. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Saia daqui. O homem virou-se, prestes a retrucar, mas congelou ao encarar o olhar glacial e autoritário de Leonard. E eu só estava brincando, Sr. Carter. Leonard não deixou terminar. Brinque de novo. E estará sem emprego. Agora desapareça. O homem empalideceu, recuando apavorado e saiu tropeçando nos próprios pés. Helena ficou parada, surpresa, o senho franzido. Eu poderia ter resolvido sozinha. Você não precisava ter feito isso.
Leonard desviou o olhar, seco. Não gosto de gente inútil atrasando o trabalho. Saiu da sala antes que ela pudesse perceber o discreto movimento nos lábios dele. Um quase sorriso mínimo, mas revelador. Pela primeira vez, ele havia entrado na vida dela sem uma desculpa profissional. Nos dias seguintes, Leonard passou a reparar mais. Notou que Helena trabalhava até tarde, os olhos marcados pelo cansaço. Uma noite, ouviu sem querer sua voz ao telefone. Eu pago o aluguel na próxima semana, juro. Por favor, não nos despeje. A voz tremia, mas ainda assim ela se forçava a soar firme. Leonard não disse nada naquela hora. Porém, no dia seguinte, contatou a proprietária do imóvel através de um assistente e quitou em segredo 3 meses de aluguel adiantados. Quando Helena descobriu, graças a uma carta de agradecimento da proprietária, irrompeu furiosa no escritório temporário. Papéis escorregavam de seus braços, caindo pelo chão enquanto ela avançava. "O que foi que você fez?" gritou, os olhos faiscando. Leonard, no meio da assinatura de um contrato, levantou o olhar calmo. "Não sei do que está falando." Helena bateu a carta sobre a mesa. "Não finja! Você pagou meu aluguel! Eu não vivo de pena!" Ele largou a caneta, encontrando o olhar dela sem se abalar. "Não é pena. Só não quero minha equipe distraída com problemas pequenos." Helena rangeu os dentes. "Eu não sou sua funcionária direta. Não preciso da sua ajuda. Eu me viro sozinha." Virou-se para sair, mas a voz dele a alcançou como um sussurro firme. Teimosa como o inferno. Helena não respondeu. Saiu da sala apressada, o coração em conflito entre gratidão e confusão diante daquela estranha preocupação dele. Mas o gesto mais marcante de Leonard viria numa noite fria e chuvosa. No pequeno apartamento deteriorado onde vivia, nos arredores da cidade, Helena entrou em desespero quando Ethan, de repente, teve uma febre alta. O menino ardia em suor, o rosto corado, a respiração curta. "Aguenta firme, filho. A mamãe vai dar um jeito." Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto revirava gavetas em busca de remédios. Encontrou apenas alguns comprimidos vencidos de paracetamol. Tentou chamar um táxi, mas ninguém se arriscava a enfrentar a tempestade. Então, o celular vibrou. Um número desconhecido. "Alô?" Ela atendeu com a voz trêmula. "Onde você está?" A voz grave de Leonard ecoou do outro lado. Helena congelou. "Você? Por que está me ligando?" Ele não explicou. Apenas repetiu, urgente, em um tom muito distante da frieza habitual. "Onde você está?" Gaguejando, Helena deu o endereço. 15 minutos depois, os faróis de um Bentley preto cortaram a cortina de chuva diante do prédio. Leonard saiu do carro, o sobretudo encharcado sem sequer usar guarda-chuva. Bateu forte na porta. Ao abrir, Helena mal teve tempo de reagir. Ele simplesmente pegou Ethan nos braços. "Vamos." "Entra no carro." Ela correu atrás, sem protestar. Leonard dirigiu como um homem obcecado, o volante firme nas mãos, os olhos fixos na estrada enquanto a chuva castigava o para-brisa. Ao chegar no hospital, entrou direto no pronto-socorro com Ethan no colo, a voz autoritária disparando. "Façam alguma coisa!" Helena, ofegante e trêmula, ficou ao lado, observando-o com uma mistura de gratidão e espanto. O médico examinou Ethan, administrou remédios e colocou o soro. Garantiu que ele ficaria bem após uma noite em observação. Leonard não foi embora. Sentou-se numa cadeira dura de plástico, o terno impecável agora arruinado, os sapatos de couro encharcados, mas o olhar fixo no garoto adormecido. Helena segurava a mão do filho, mas não conseguia evitar lançar olhares furtivos para Leonard. Tarde da noite, Ethan abriu os olhos, a voz fraca. "Mãe, tô com sede." Antes que ela se movesse, Leonard se levantou desajeitado, pegou o copo na mesinha e quase derramou metade da água antes de entregá-lo. Ethan riu baixinho. "Tio Legal é ruim nisso, hein?" Leonard franziu o senho. "Não estou acostumado com essas coisas."
Mas quando o menino pediu uma história, Leonard hesitou apenas um instante antes de se sentar e começar. Era uma vez um super-herói que lutava contra monstros com uma espada de fogo. Ethan gargalhou. Você é melhor que a mamãe contando. Helena, sem perceber, sorriu. Leonard passou a noite inteira ao lado da cama, inventando histórias de heróis até que Ethan voltasse a adormecer. Quando a aurora chegou, ele se levantou para ir embora. Obrigada, Leonard, Helena murmurou, cansada, mas sincera. Ele virou o rosto, a voz áspera. Não me agradeça. Só não queria que o garoto atrapalhasse o seu trabalho. Mas seus olhos diziam outra coisa. Havia ali um cuidado que ele ainda não sabia admitir. Depois daquela noite, algo dentro de Leonard se quebrou. Ou talvez começasse a nascer. Perto de Helena e Ethan, já não sentia o vazio que o consumia. O calor deles, simples, era como uma chama suave derretendo o gelo de seu coração. Dias depois, sem aviso, apareceu no campinho perto da casa de Helena, onde Ethan jogava bola com outras crianças. Tio legal! O garoto gritou, correndo até ele. Me ensina a chutar a bola! Leonard ia recusar. Já abria a boca para dizer não, mas o olhar ansioso do menino o fez suspirar. Tá bem. Só uma vez. Ele ajeitou a bola, tentou mostrar o movimento, e os dois acabaram tropeçando e rolando juntos pela grama, rindo no meio do jogo atrapalhado. Helena, que estava por perto, não se conteve e caiu na gargalhada. Você é pior que meu filho. Leonard levantou-se, sacudindo a poeira do terno com um leve sorriso de canto. Sou melhor em ganhar dinheiro do que em dar cambalhotas. Ethan segurava a barriga rindo sem parar. Você fica tão engraçado quando cai. Leonard olhou para o menino, depois para Helena. E pela primeira vez em anos riu de verdade. Uma risada quente, sem máscara, sem defesas. Mas a virada veio numa noite tranquila, pouco tempo depois. Ele estava sentado em seu carro, observando pela janela o pequeno apartamento de Helena, de onde escapava uma luz dourada. Na mente, o eco da risada de Ethan, a firmeza de Helena quando recusou o dinheiro do aluguel e a imagem dela abraçando o filho na chuva. E pela primeira vez, Leonard se perguntou: será que eu poderia fazer parte dessa vida? Ele não estava pronto para admitir o que sentia, mas era inegável. O calor daquela mãe e daquele filho estava infiltrando-se pelas rachaduras do gelo que ele mesmo havia construído. Um calor impossível de ignorar, impossível de apagar. Ligou o carro e partiu na escuridão. Mas dentro dele uma chama havia se acendido. 3 semanas depois, Leonard Carter estava de novo parado, no mesmo lugar. Seu Bentley preto reluzia sob a luz fraca de um poste diante do pequeno apartamento de Helena Brooks. 3 semanas desde a noite em que ficou acordado ao lado da cama de hospital de Ethan. Desde a tarde em que caiu no campo de futebol com o garoto e ouviu a gargalhada vibrante de Helena. Momentos simples, mas que haviam penetrado sua mente como uma brisa morna, mexendo com o muro de gelo erguido ao longo de 5 anos. E agora, olhando pela janela do carro, viu a silhueta de Helena surgindo na sacada, com Ethan nos braços. Foi quando outro sentimento o atingiu de cheio. Medo. Ele percebeu sem volta. Amava aquela mulher. Não era curiosidade passageira, nem atração superficial. Era amor. Um amor profundo que fazia seu coração bater mais forte sempre que ela estava por perto. Amava a resiliência nos olhos dela. Amava a forma como rejeitava a piedade dele com um orgulho inabalável. Até o sorriso travesso de Ethan, quando o chamava de tio legal, havia conquistado espaço dentro dele. Mas junto desse amor vinha o terror. As lembranças voltaram com uma força brutal. Sua esposa, seu filho Michael, o riso do menino, o abraço quente dela e depois a explosão que consumiu tudo em uma noite sem lua. O barulho ensurdecedor, a dor que nunca cicatrizou. Leonard fechou os punhos no volante. E se eu perder de novo? E se eu falhar de novo?
Ele, que nunca se curvava diante de inimigos poderosos no mundo dos negócios, tremia agora diante de um inimigo invisível: o medo de amar, o medo de perder. Pisou no acelerador, fugindo para a escuridão, tentando enterrar aquele sentimento. Mas ele voltava sempre, insistente como um fantasma sem rosto. Dentro do pequeno apartamento, Helena também não encontrava paz. Sentada na poltrona gasta, observava Ethan brincar com um carrinho de brinquedo que Leonard havia lhe dado na semana anterior. Um presente inesperado. Um presente que o garoto valorizava tanto que levava até para a cama todas as noites. Helena sorriu ao vê-lo feliz. Mas logo o sorriso desapareceu, substituído por uma dúvida incômoda, latejando no fundo do peito. Leonard tinha mudado. Não era mais o CEO arrogante que Helena conhecera durante a tempestade. Ele a defendera de um colega grosseiro, pagara seu aluguel apesar das recusas e ficara acordado a noite inteira quando Ethan adoecera. Mas ela tinha medo. Medo de que ele a visse apenas como um curativo temporário para uma ferida antiga. Medo de que Ethan, que tão facilmente passara a chamá-lo de tio legal, fosse magoado se Leonard resolvesse ir embora um dia. Helena já amara e confiara em um homem, o pai de Ethan, e o perdera num acidente de carro quando estava grávida de 7 meses. Aprendera desde então a não se apoiar em ninguém, a não esperar demais, porque cada esperança despedaçada arrancava um pedaço dela. Quem era Leonard para ela? Um homem rico, poderoso, de um mundo ao qual não pertencia. Ficaria de verdade ou era apenas uma brisa passando pela vida dela e de Ethan? Abraçou o menino enquanto ele bocejava, sussurrando: "Mamãe não vai deixar você se machucar." Mas o coração dela estava oco, incerto se conseguiria cumprir aquela promessa. A tensão atingiu o ápice numa tarde chuvosa, quando Leonard apareceu sem aviso à porta do apartamento. Usava um longo sobretudo preto. O cabelo, molhado, mostrava que ele não se preocupara em usar guarda-chuva. Os olhos azuis carregavam um conflito raro. "Preciso falar com você", disse ele, a voz baixa, mas trêmula. Helena assentiu, deixando-o entrar, embora a inquietação lhe apertasse o peito. Ethan dormia. O pequeno apartamento estava silencioso, exceto pelo som constante da chuva lá fora. Leonard ficou no meio da sala sem se sentar, as mãos nos bolsos do casaco, como se tentasse se conter. Olhou para ela, o olhar profundo. "Eu amo você, Helena." A confissão saiu abrupta, crua, pesada como uma pedra caindo entre os dois. Helena congelou, os olhos castanhos arregalados, o coração disparando. Antes que conseguisse responder, Leonard continuou, a voz rouca: "Mas eu não posso correr esse risco. Não posso deixar você e Ethan entrarem na minha vida só para depois perder vocês como antes." Helena piscou, o choque transformando-se rápido em raiva. "O que você está dizendo?" A voz dela subiu, as mãos apertando o encosto da cadeira. Leonard desviou o olhar, incapaz de encará-la. "Eu perdi tudo uma vez. Minha esposa, meu filho, porque não fui forte o bastante para protegê-los. Se eu me permitir amar você, se eu deixar Ethan me chamar de tio para sempre, e um dia eu falhar de novo, eu não vou sobreviver." Parou, a respiração pesada. "Eu não quero machucar você e o menino." Helena deu um passo à frente, ficando diante dele, os olhos faiscando. "Não decide por mim e pelo Ethan. Quem você pensa que é para escolher por nós? Você tem medo de nos perder, mas já pensou em como eu me sinto? Em como Ethan se sente?" A voz tremia de fúria e dor. "Você aparece, faz meu filho sorrir, me faz acreditar que é diferente. E agora diz que não pode arriscar? Você é tão egoísta, Leonard." Os olhos dele brilharam num lampejo. "Egoísta? Eu estou protegendo vocês. Não quero que fiquem presos a um homem como eu, que só sabe de dinheiro, que deixou a família morrer." A voz quebrou, quase num grito. Era a primeira vez que ele deixava as emoções transbordarem diante dela. Helena não recuou.
Você não está me protegendo, está fugindo. Se está com medo, tudo bem, fique com medo. Mas não use o seu passado para rejeitar a gente. A discussão explodiu como a tempestade que um dia os prendera na pousada. Leonard socou a parede com força. O estrondo reverberou pelo apartamento. Você não entende! Gritou ele. Eu não posso perder mais ninguém. Quer que eu continue traduzindo o restante da cena? O que acontece logo após esse confronto? Mantendo esse tom de suspense e emoção? Então vá embora! Helena gritou, a voz embargada, mas firme. Se não tem coragem de ficar, não machuque o Ethan dando falsas esperanças. Ela apontou para a porta, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas o olhar inabalável. Leonard a fitou, respirando fundo, o peito arfando de raiva e dor contida. Então se virou e saiu, sem dizer mais nada. A porta bateu com força atrás dele, deixando Helena sozinha, mãos cobrindo o rosto enquanto soluçava em silêncio. Lá fora a chuva o engoliu. O sobretudo ensopado grudava em sua pele, mas ele não se importou. Entrou no carro e partiu, decidido a cortar tudo. Não para protegê-los, mas para proteger a si mesmo. O peso veio de imediato, sufocante. De volta a Londres, mergulhou na rotina fria de sempre. Escritório luxuoso, paredes de vidro, exibindo a cidade brilhante sob seus pés. Reuniões, contratos, negociações, cada gesto automático, repetido como uma máquina que já não pensa. Mas à noite o sono o abandonava. Ethan voltava em flashes, o sorriso aberto, a risada sem dentes, o pedido inocente. Conta uma história de super-herói, tio. E vinha também a lembrança de Helena, o olhar firme quando rejeitou o dinheiro do aluguel e o grito durante a briga. Você é tão egoísta. Sozinho, Leonard apertava o copo de uísque, fitando o vazio, perguntando-se por que doía tanto, quando fora ele quem escolhera ir embora. Na pequena cidade costeira, Helena tentava ser forte por Ethan. Trabalhava, sorria, o ouvia falar do tio legal. Mas por dentro, sentia-se oca. O menino deixou de mencioná-lo todos os dias, mas ela o pegava escondido, segurando o carrinho de brinquedo que Leonard havia dado. Você está bem, filho? Perguntou uma vez. Ethan assentiu, mas a voz saiu pequena. Eu só queria que o tio contasse histórias de herói de novo. Ela o abraçou, lágrimas silenciosas caindo, culpando-se por ter deixado o menino sonhar com alguém que não ficou. A dor os separava por quilômetros, mas estavam presos às mesmas lembranças, incapazes de apagá-las. Leonard, em seu apartamento em Londres, encarava a única foto que guardava de Michael, o irmão perdido, ainda criança, sorrindo aos 6 anos de idade. Pela primeira vez em anos, chorou. Ele não sabia que, naquela mesma noite, Helena também chorava, observando Ethan dormir e se perguntando se havia errado ao afastar Leonard. Mas o passado ainda era um muro, e nenhum dos dois tinha coragem de derrubá-lo. Na sala de reuniões da Carter Enterprises, Leonard Carter permanecia sob o lustre de cristal, o brilho refletindo em seu terno cinza escuro. Ainda assim, seu rosto estava sombrio, como o céu antes da tempestade. 2 semanas haviam se passado desde que deixara Helena e Ethan naquela chuva. Afundara-se no trabalho como um escravo. Contratos, reuniões, expansão de negócios, tentando usar poder e riqueza para preencher o vazio que o devorava. Agora, diante das janelas imensas que revelavam as luzes de Londres, ele só sentia o nada. Era rico, poderoso, admirado. Mas por dentro, estava oco. Cada vez que fechava os olhos, via Ethan sorrindo, chamando-o de tio legal. E via Helena, erguida com dignidade, recusando sua piedade, rindo quando ele caíra desajeitado no campo de futebol. O dinheiro nunca preencheu seu coração. E agora, ele sabia. Apenas eles eram o que realmente importava. Pegou a caneta sobre a mesa, pronto para assinar mais um contrato. Mas a mão tremeu. Atirou a caneta longe e levantou-se bruscamente indo até a sacada.
O vento frio o atingiu, forte, mas não tão gelado quanto a solidão que o consumia. E a centenas de quilômetros dali, numa cidadezinha à beira-mar, Helena também encarava o mesmo vazio. Helena Brooks estava sentada em seu apartamento deteriorado, o frágil brilho amarelado de uma lâmpada iluminando seu rosto cansado, ainda tentando sustentar a fachada de força. Tinha trabalhado o dia inteiro, do café, onde servia clientes apressados, ao escritório do projeto, onde fazia horas extras, e agora costurava o casaco rasgado de Ethan. O menino estava ao lado, brincando com o carrinho que Leonard lhe dera. Mas seus olhos já não tinham mais o mesmo brilho. 2 semanas haviam se passado desde a partida de Leonard. Helena se forçava a sorrir para o filho, mas todas as noites, quando ele dormia, chorava em silêncio, sozinha. Ethan havia parado de perguntar todos os dias sobre o tio legal, mas o desejo, a saudade, apareciam em cada gesto, em cada olhar perdido. Numa dessas noites, enquanto Helena dobrava roupas, a voz frágil de Ethan quebrou o silêncio. Mãe, cadê o tio Leonard? Ele não gosta mais de mim? As mãos dela congelaram. A camisa escorregou para o chão. Seu coração se apertou como se fosse esmagado. Ela se virou, ajoelhou-se e o abraçou forte. Não é isso, meu amor. Ele só está ocupado. Mas as lágrimas transbordaram sem controle. Ethan a abraçou de volta, sussurrando com a voz doce e desesperada. Eu queria que ele me contasse mais histórias de super-herói. Helena chorou em silêncio, o coração em pedaços, porque não sabia como responder. Nem para o filho, nem para si mesma. O limite chegou em um dia de sol pálido. A senhoria, farta de esperar pelo aluguel atrasado, bateu na porta com violência. Senhorita Brooks, já lhe dei tempo demais. Quero o dinheiro até o fim da semana ou será despejada. Por favor, eu vou pagar. Só preciso de mais alguns dias, suplicou Helena. Mas a mulher balançou a cabeça implacável. Sem mais chances. Helena ficou ali, trêmula, observando Ethan brincar na rua. O coração dela se partia em silêncio. Não havia saída. 3 empregos, noites sem dormir, e mesmo assim, nada era suficiente. E não tinha ninguém a quem recorrer. Naquela tarde, Ethan pedalava pelo bairro tentando animar a mãe. Estava desenhando um super-herói para ela, distraído em sua inocência. Não viu o pequeno caminhão de entrega se aproximando. Ethan! O grito de Helena cortou o ar. O menino caiu da bicicleta, batendo a cabeça no chão. Ela correu desesperada, pegando-o nos braços. O sangue escorria da testa dele, manchando suas mãos. Chamem uma ambulância! Ela gritou em prantos. Os vizinhos se agitaram. A ambulância chegou. Ethan foi levado às pressas para o hospital local. Horas depois, Helena estava ao lado da cama, segurando a mão do filho. O médico explicou. Ele sofreu uma leve concussão. Precisará ficar em observação durante a noite. Na manhã seguinte, Ethan abriu os olhos, castanhos e turvos. Mamãe, dói. Helena acariciou seu cabelo, sussurrando com ternura. Eu estou aqui, você vai ficar bem. Mas as palavras seguintes dele atravessaram seu peito como uma lâmina. Cadê o tio Leonard? Eu quero ele. Helena sufocou um soluço, apenas o abraçando mais forte. Olhou para o celular. Os dedos pairaram sobre o número de Leonard, mas não teve coragem de ligar. Ele havia ido embora. E ela não imploraria. Mas o destino já havia tomado sua decisão. Em Londres, Leonard havia acabado de encerrar uma reunião. Sentado em seu escritório, o coração pesado pegou o telefone. Sem entender o porquê, abriu a lista de contatos até encontrar o nome de Helena. O dedo pairou sobre o botão de chamada. Algo dentro dele o empurrava. Ele apertou. A voz de Helena veio fraca, trêmula. Leonard, é você? Ele pigarreou tentando disfarçar a súbita tensão. Você está bem? Do outro lado, um soluço. É o Ethan. Ele caiu da bicicleta. Está no hospital. Ele perguntou por você. E então,
A voz frágil do menino atravessou a linha, como um punhal no peito de Leonard. Onde está o tio Leonard? Ele ficou mudo. O ar pesava, o coração disparado. Respirou fundo e com a voz rouca respondeu: Eu estou indo. E desligou. Leonard não hesitou. Saiu do escritório como um raio, pegando apenas as chaves do carro. Pulou dentro do Bentley e disparou pela estrada em velocidade insana. Não havia tempestade desta vez. Apenas a luz pálida do sol filtrando-se pelo para-brisa. Mas o coração dele queimava como fogo. Chegou ao hospital ao meio-dia, avançando pelo corredor sem o menor resquício da frieza habitual. O cabelo desgrenhado, o terno amarrotado e os olhos azuis em chamas de determinação. Helena levantou o olhar da cadeira ao lado da cama de Ethan. Os olhos dela estavam vermelhos. Você... O que está fazendo aqui? Leonard deu um passo à frente parando diante dela, a voz baixa mas firme. Eu não consigo viver sem você e sem o Ethan. Ajoelhou-se, segurando a mão dela. Eu estava errado. Pensei que me afastar protegeria vocês, mas não suporto ficar longe. Eu preciso de você, Helena. Preciso do Ethan. As lágrimas voltaram ao rosto dela, a voz embargada. Tem certeza? Você já foi embora uma vez? Leonard apertou mais forte a mão dela. Mais certeza do que de qualquer coisa na minha vida. Eu amo você. Quero fazer parte dessa vida. Se você me deixar. Nesse instante, Ethan se mexeu, despertando, os olhos cansados, mas iluminados ao ver quem estava ali. Tio Legal? Leonard sorriu, sentando-se ao lado do menino. Estou aqui, Ethan, e não vou a lugar nenhum. Ethan sorriu fraco, mas feliz, segurando a mão dele. Me conta uma história de super-herói. Helena observou, as lágrimas agora se transformando em esperança. Ela apenas assentiu, sussurrando. Vamos recomeçar. Leonard ficou, inventando uma história de heróis de forma desajeitada, mas sincera, enquanto mantinha a mão entrelaçada à de Helena. O passado ainda pesava, mas agora ele escolhera enfrentá-lo. Não fugir, e sim segurar firme a nova família que havia encontrado naquela chuva. 2 semanas depois, uma garoa fina caía sobre a estrada de terra que levava à pequena cidade costeira. As gotículas tamborilavam no toldo do novo apartamento de Helena Brooks. Desde o dia em que Leonard correra ao hospital, declarara seu amor e prometera ficar, eles viviam juntos em um lar simples, mas acolhedor. Não havia mais ameaça de despejo. Leonard havia comprado o lugar em segredo, permitindo que Helena lhe pagasse aos poucos, do jeito dela, embora ela ainda resmungasse sobre sua intromissão. A casa tinha um pequeno quintal onde Ethan adorava brincar, e uma sala de estar modesta com um sofá gasto que, para espanto do próprio Leonard, começava a parecer mais confortável do que sua cobertura luxuosa em Londres. Naquele fim de tarde, Leonard estava no quintal, o longo sobretudo preto úmido de chuva, segurando um guarda-chuva velho que Ethan havia quebrado na semana anterior, tentando voar como um super-herói. Leonard passara a tarde consertando o objeto, mesmo sem saber nada de reparos. Um poderoso CEO como ele costumava delegar tudo a assistentes. Mas desta vez, queria fazê-lo com as próprias mãos, só para ver o sorriso do garoto quando recuperasse seu item favorito. A chuva engrossou, mas ele não entrou. Ficou ali, com os sapatos de couro já cobertos de lama, observando Ethan correr em volta, usando um casaco enorme demais para seu corpo e tênis surrados, agora encharcados. Tio Legal, seja um super-herói voador! Gritou o menino, erguendo os braços como se fosse alçar voo, os olhos castanhos refletindo a mesma luz dos da mãe. Leonard franziu o senho, a voz grave tingida de um humor raro. Eu não posso voar, Ethan, mas consertei seu guarda-chuva. Ergueu o objeto, as costuras tortas bem visíveis na penumbra da tarde. Ethan gargalhou, correndo para abraçá-lo com força, os braços pequenos envolvendo o pescoço de Leonard. Você é o melhor! Gosto mais de você
Do que dos super-heróis. Leonard congelou por um segundo, desajeitado, mas então lentamente retribuiu o gesto, batendo de leve no ombro do garoto. Os olhos azuis perderam o gelo que um dia definira seu semblante. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era apenas o homem de negócios poderoso. Era família. Helena surgiu no batente da porta, usando um suéter cinza fino e segurando uma toalha seca. Parou debaixo da marquise, observando a cena com um sorriso caloroso, misto de surpresa e ternura. Ainda não se acostumara à presença de Leonard, aquele homem que um dia partira por medo, o CEO arrogante que conhecera em meio a uma tempestade, agora ali, encharcado de chuva por brincar com seu filho. Recordou-se de seus olhos no hospital, quando ele se ajoelhara e dissera: "Não posso viver sem você e o Ethan." Tinha-o perdoado, aceitado recomeçar, mas a cada dia ainda se perguntava se ele ficaria de fato para sempre. "Você não precisava estar aí fora no quintal", disse ela, a voz suave, mas com uma ponta de preocupação enquanto a chuva engrossava. "Está ficando mais forte. Venha para dentro." Leonard ergueu o olhar, fixando-o nela, profundo e sincero. "Eu quero estar aqui com vocês. Eu prometi." Deu alguns passos, a água escorrendo de seus cabelos pelo rosto anguloso, sem que ele se importasse. Então parou diante dela e, de repente, ajoelhou-se no chão encharcado e lamacento, sem ligar para o terno caro que se manchava de barro. Helena ficou imóvel, a toalha tremendo em suas mãos. "Leonard, o que você está fazendo?" Ele ergueu o rosto, os olhos azuis firmes. "Me desculpa, Helena. Desculpa por ter fugido antes, por ter deixado meu medo ferir você e o Ethan. Eu não sou bom com palavras de amor, mas quero estar com vocês para sempre. Não para compensar algo, mas porque eu amo vocês." Sua voz soava rouca, a chuva passando por seus lábios, mas ele não desviava o olhar, como se naquele dilúvio só existissem ela e o menino. As lágrimas de Helena se misturaram com a chuva. Queria sentir raiva, manter distância, proteger o próprio coração e o de Ethan. Mas a sinceridade dele, a forma como se ajoelhava na lama sem orgulho algum, derretia suas defesas. Ela sorriu, um sorriso suave, de perdão. "Está bem, Leonard. Vamos recomeçar." Sua voz era delicada, mas firme. Uma promessa em resposta à promessa dele. Ethan, que assistia de perto, correu de repente e se lançou nos braços de Leonard por trás. "Você vai ficar para sempre, não é? Eu quero histórias de super-herói todos os dias." O menino ria alto, os cabelos grudados pela chuva, os olhos brilhando de alegria. Leonard virou-se e o puxou para seus braços, abraçando-o forte, mesmo todo molhado. Sorriu. Não o sorriso frio de antes, mas um sorriso raro, aquecido, humano. "Vou ficar. E vou te contar histórias de super-heróis, mesmo que eu seja péssimo nisso." "Você é ótimo." Ethan vibrou. "Você é o meu super-herói." Leonard se ergueu, apertando o menino contra o peito, e olhou para Helena. Helena, alheia à chuva que agora caía pesada, sentiu os braços dele a envolverem-na, envolvendo também Ethan. O calor daquele abraço atravessava as roupas encharcadas, dissipando o frio. Sob o céu cinzento, Leonard inclinou-se e pousou um beijo em seus lábios. Suave, mas intenso. A água escorria entre eles, fria, mas carregando um calor estranho, quase reconfortante. Ela correspondeu, abraçando-o com força, unindo-se a ele e a Ethan. O medo e a dúvida que antes a dominavam se dissolveram. A chuva atravessava seu casaco, mas Helena não sentiu gelo, apenas a chama de algo novo, de uma família que acreditava ter perdido para sempre. Ali de pé, os três se fundiram num só. Leonard, o antigo CEO gelado, que só conhecia o peso do dinheiro e do poder, agora segurava as duas pessoas que mais amava. A água da chuva escorrendo sobre sua pele parecia lavar as cicatrizes do passado. Helena, a mãe solteira incansável, que sempre sustentara o mundo nos ombros, finalmente encontrava um lugar para descansar. Não por fraqueza, mas por ter decidido confiar novamente.
E Ethan, o menino travesso de sorriso banguela, ria alto, seguro nos braços deles. Já não perguntava cadê o tio, porque o tio estava ali, para sempre. A chuva não cessou, mas já não representava dor nem separação. Naquele beijo molhado, nascido em meio à tempestade, estava o começo de uma nova vida. Não perfeita. Leonard ainda tropeçava no amor, Helena ainda se mantinha firme em sua luta, e Ethan continuava tão levado quanto sempre. Mas era uma vida completa. De mãos dadas, entraram juntos, certos de que dali em diante, sol ou chuva, enfrentariam cada tempestade lado a lado, nunca mais fugindo. Se você acredita que o amor verdadeiro pode resistir a todas as provas e que às vezes ele nasce nos gestos mais simples, deixe seu comentário. Não esqueça de curtir e compartilhar essa história com seus amigos. E para não perder nenhum relato emocionante como este, inscreva-se em nosso canal. Vamos espalhar juntos mensagens de amor e calor humano, porque a vida é feita desses momentos belos e únicos